Momento da Política, com Merval Pereira. A política que começa quente nesta semana de feriado. Já estamos em contato com ele, Merval Pereira. Olá, Merval, boa tarde. Boa tarde, Fabíola, boa tarde, ouvintes. Bom, gente, ontem o presidente Jair Bolsonaro foi lá naquele ato que pedia intervenção militar, fechamento de Congresso, fechamento de Supremo. Aí hoje cedo tentou corrigir, falou que é a favor da democracia, que é a favor da Constituição, que defende Supremo aberto, Congresso aberto e transparente. Corrigiu ou não, hein, Merval, a fala dele pela manhã? Não corrigiu nada. Ele faz sempre isso. Toda vez que ele avança, ele testa os limites, né? Ele avança, aí há uma reação forte das instituições, o Supremo, o Congresso, os governadores, a imprensa profissional. Então, tudo isso ele sente que ainda não é a hora e aí ele volta. Mas até quando ele quer voltar atrás e se explicar, ele mostra o espírito totalitário que ele tem. Ele diz que eu sou a Constituição. Ora, ele não é Constituição coisa nenhuma. Ele tem que obedecer à Constituição. É diferente. O entendimento dele do que seja democracia, do que seja a Constituição, do que seja a República, é completamente nulo. E é nulo por um objetivo político, não é porque ele seja ignorante. Ele é até ignorante em muitas coisas, mas nessa questão política, ele quer não dar espaço para os outros poderes. Ele não aceita ter limitações, ser limitado pelos outros poderes. É isso, o problema dele é esse. Ele tem um espírito totalitário, autoritário. E o que ele fez no domingo é inaceitável. E dizer que aquelas faixas eram infiltradas, foram infiltradas, eram todas faixas bem feitas, da mesma maneira, colocadas em pontos estratégicos. Ele sabia que isso aconteceria. O fato de ser em frente ao quartel do Exército, no dia do Exército, é sintomático, é simbólico. Tudo estava organizado, tudo estava marcado para ser isso. Então, realmente, ele não. O que ele diz, quando ele tenta se consertar, não deve ser levado a sério. Não conserta nada, né, Merval? Agora, Merval, todo mundo se pergunta, né? Qual é o risco real disso acontecer? De ocorrer uma intervenção, de ocorrer o fechamento do Congresso, de ocorrer o fechamento do Supremo, como alguns desses malucos pedem no meio da rua, em várias cidades brasileiras, como aconteceu ontem, né? E aconteceu em Brasília. Qual é o risco real disso acontecer, hein, Merval? Olha, eu teoricamente, acho que o Exército, as Forças Armadas, não apoiariam uma tentativa de golpe, esse autogolpe, né, que seria do próprio Bolsonaro fechar o Congresso, fechar o Supremo, como já aconteceu na Venezuela. Na Venezuela, o Chávez foi eleito também por voto direto, democraticamente, e foi avançando, e acabou com todos os poderes na mão, né? Isso acontece em vários países. Hoje em dia, essa é a maneira de você dar um golpe. Não precisa nem fechar o Congresso, nem fechar o Supremo. Você vai controlando, vai minando o poder dessas instituições até que elas adiram a um governo autoritário, totalitário, seja por que razão for. Mas eu acho que as Forças Armadas não dariam um golpe no sentido de fortalecer o presidente Bolsonaro e enfraquecer as outras instituições. Mas é preciso que essa questão seja colocada explicitamente. Porque os militares de 4 estrelas, os que assessoram o presidente, todos conversam com jornalistas e todos repudiam os ataques à democracia.
Todos dizem que não, o presidente errou, o ruim foi que ele ficou em frente ao Exército, ao quartel do Exército, no dia do Exército, né? Não foi bem feito isso dá dúvidas, mas ninguém sai para contestar publicamente. Eu acho até razoável, porque se algum ministro, se algum general na ativa contestar o presidente, dada a crise, né? Aí é mais crise o que a gente não precisa, né, Merval? Só que, por exemplo, também ninguém saiu publicamente. Ontem a gente trouxe aqui, hoje também, a lista de governadores, prefeitos, ministros do Supremo, todo mundo condenando essa participação do Bolsonaro. Ninguém levantou a mão para aplaudir o que ele fez ou apoiar, né? Não teve nenhum apoio. Não tem apoio. Agora, eu acho que as notas de repúdio são muito importantes, continuam sendo. Foi isso que fez com que ele recuasse. Mas acho que falta uma declaração formal, porque nós estamos falando claramente de um golpe militar, né? Um autogolpe ou um golpe militar. Então, os militares é que são o centro dessa discussão. Então, eu acho que uma nota deveriam oficial... falar. Não, uma nota oficial não é o caso, porque já seria o golpe em andamento, né, contra o presidente, mas alguém de importância dentro do Exército que esteja na reserva, o general Vilas Boas, por exemplo, que é um ícone do Exército, que solta twitters várias vezes, em várias ocasiões importantes, quando ele acha que a democracia está em perigo, ele poderia soltar uma nota em defesa da democracia, ou ele ou alguma outra figura que represente o Exército, para deixar claro que o Exército não participa dessa aventura, como eles dizem em off, né, sem serem revelados, mas alguém tem que dizer isso publicamente, né? Porque senão fica uma situação muito incômoda de você não ter certeza se o Exército admite esse tipo de arrobo do presidente Bolsonaro e concorda com ele ou que acha normal que ele faça isso. Não é normal, não pode ser normal, não pode ser aceito. E há outras instâncias, é claro. O Procurador-Geral da República, por exemplo, deveria dar uma nota pública. O presidente do Supremo, o Dias Toffoli, que não se pronunciou, deveria se pronunciar. E eu acho que é por aí o que se pode fazer no momento. Inclusive porque está todo mundo isolado em quarentena. Porque se tivesse o Congresso funcionando agora, neste momento, tenho certeza que o processo de impeachment contra o presidente estaria sendo, pelo menos, proposto e discutido no plenário da Câmara e do Senado. E é essa a preocupação dele, né? De quererem tirar ele. Bom, é isso. Cada vez que ele dá motivo, ele já cometeu diversos crimes de responsabilidade, diversos. Ele está submetido a isso, é a Constituição, que não é ele, mas que deve determinar o seu comportamento. Merval, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.